Vamos fazer alguns comentários sobre gravitação. Vamos começar falando um pouco da história da gravitação e depois, numa próxima aula, nós vamos abordar a lei da gravitação universal de Newton. Mas vale a pena a gente conversar um pouco sobre gravitação. O que é gravitação? Ora, gravitação é o nome que se dá a um tipo de interação entre os objetos. Essa interação só se dá entre objetos dotados de massa. Vamos depois comentar um pouco sobre o que é massa. Nós só temos 4 interações fundamentais, e essa é a interação fundamental por excelência, porque ela é muito importante no universo como um todo. Ela alcança cada ponto do universo, porque ela tem o que nós chamamos, né, de um alcance infinito. Ora, vamos também falar um pouco sobre as 4 interações fundamentais, talvez possamos começar por aí, né? E a gravitação é uma dessas 4. O fato é o seguinte, é uma coisa muito curiosa do ponto de vista histórico, né? Porque nós começamos a estudar a gravitação muito antes de estudarmos o eletromagnetismo, as forças elétricas, as forças magnéticas. Então, temos aí quase 3.000 anos de estudos, de análises envolvendo a teoria da gravitação. E ela é a única que ainda desafia os cientistas, porque nós não temos uma teoria quântica da gravitação. Temos uma teoria quântica para as interações eletromagnéticas, uma teoria quântica para as interações fortes e para as interações fracas. De forma que gravitação ainda é um desafio para os cientistas. A gravitação foi objeto de estudo de Einstein, a sua famosa teoria geral da relatividade, que ele publicou cerca de 10 anos depois da teoria especial da relatividade. O fato é que gravitação é um tema belíssimo. Eu considero ser o tema mais interessante dentre as 4 interações, até mesmo porque é uma teoria em aberto, né? Ainda não está fechada, ou seja, nós não entendemos ainda tudo sobre a gravitação, em particular, se existe o quantum do campo gravitacional, o qual, usualmente, né, é denominado graviton. Vamos, então, conversar um pouco sobre as interações e um pouco sobre a história da teoria da gravitação. Tudo o que acontece no universo ocorre por conta de 4 tipos de interações.
Mas muito cuidado, porque existem algumas coisas no universo que a gente não consegue entender só a partir das 4 interações. Por exemplo, o fato do universo estar acelerado. Isso nós não entendemos ainda. Por que acontece? Mas, de qualquer maneira, no nosso pequeno mundo, no Sol, o universo praticamente como um todo, nós sabemos que tudo ocorre, todas as transformações ocorrem por conta de 4 interações. Uma interação é bastante conhecida, que é a interação denominada de eletromagnética. Isso mesmo, é uma das 4 interações. Então, as interações eletromagnéticas. E aqui nós estamos falando de forças eletromagnéticas, devido ao campo elétrico, devido ao campo magnético. O conhecimento dessas forças também remonta a cerca de 600 anos antes de Cristo. As forças elétricas, e quase que na mesma ocasião, as forças magnéticas, objetos que se atraíam, por conta da força que hoje entendemos como sendo a força eletromagnética. De forma que forças eletromagnéticas, ou interações, é melhor interações do que forças, na verdade. As interações eletromagnéticas são importantes no entendimento de muita coisa que acontece no nosso pequeno mundo. Um outro tipo de força que ainda é importante hoje no processo de evolução estelar, na transmutação dos elementos. Essa força é conhecida como força fraca. Ela, ou interação, aqui no caso, então, é muito melhor interação do que força. As interações fracas, e nós temos aqui no nosso mundo um bom exemplo das forças fracas, ou das interações fracas que acontecem no nosso mundo, que é a transmutação dos elementos. Mas ela é mais importante, na realidade, no interior das estrelas, no processo de evolução estelar, ali ela está sempre presente. Essa interação fraca é uma interação que promove grandes transformações. Por exemplo, uma partícula decai, de tal forma que no estágio final se tenha outras partículas. Ou seja, quando haja interação fraca, o sistema nunca é o mesmo, antes e depois que ela age. Um outro tipo de interação, e essa interação, hoje, ela tem um papel relevante só no interior de algumas estrelas, com temperaturas extremamente altas, e densidade muito grande. É a interação forte. Ela é menos presente no universo hoje, apesar de ela ser responsável pela formação de prótons, pela formação de nêutrons, mas eles já foram formados, de forma que hoje essa interação forte tem pouca relevância. Ela é responsável pela formação dos núcleos, e isto, prótons e nêutrons interagem entre si por meio das forças fortes, ou da força forte. É uma força também complicada para se entender muitas vezes. Mas, de qualquer maneira, você não tem, no nosso mundo físico, a intervenção dessa força. De forma que, pelo menos aqui no nosso pequeno mundo, nós podemos apontar apenas como efeito dessa força a
ao surgimento dos núcleos, ou formação dos núcleos, e a formação do próprio próton e nêutron que compõem o núcleo. Ora, vamos agora falar da quarta interação, da quarta força, que é a interação gravitacional. Ora, é uma força de longo alcance, alcance infinito. E algumas características da força foram bem entendidas por Newton. Depois, Einstein entendeu melhor a força gravitacional. Vamos, então, daqui a pouco, discorrer um pouco mais, né, sobre a força gravitacional, mas eu gostaria apenas de esclarecer o seguinte: essas forças, elas surgem sobre objetos dotados de certos atributos. Por exemplo, as interações eletromagnéticas, elas surgem entre objetos dotados de carga elétrica. Então, esse é um atributo muito importante, carga elétrica. E também por conta do spin, mas é uma coisa que a gente não pode falar muito no ensino médio. Vamos ficar, então, só com a carga elétrica. Então, objetos dotados de carga elétrica interagem eletromagneticamente. E poderíamos dizer que o eletromagnetismo é a ciência que estuda todos os fenômenos decorrentes desses atributos, desses dois atributos, né? A carga elétrica e o spin. Então, as interações eletromagnéticas ocorrem porque objetos, ou ocorre entre objetos que são dotados desses atributos aqui. No caso da interação forte, o atributo é chamado cor. Os objetos, as partículas elementares, são dotadas de cor, mas não é essa cor usual, não. São 3 atributos cujos nomes são dados por cores, não? De forma que a interação forte ocorre entre objetos que são dotados desse atributo cor. Na verdade, temos 3 cores. As interações fracas ocorrem por conta de objetos que têm outros atributos, dentre os quais o mais importante é, sem dúvida nenhuma, o isospin, né? A hipercarga, né? E assim por diante. As interações gravitacionais, por outro lado, ocorrem entre objetos dotados de um atributo conhecido como massa. É isso mesmo. Podemos definir as interações gravitacionais como aquelas que ocorrem entre objetos dotados de massa. Como hoje nós dizemos que a matéria é tudo aquilo que é composta por objetos dotados de massa, então podemos também dizer que a interação gravitacional é uma interação que ocorre entre objetos de uma maneira geral. Uma matéria atrai a outra matéria, né, por meio da interação gravitacional. Ora, isto aqui, na realidade, acaba se constituindo numa definição de massa. Sim, eu posso definir massa agora, e essa massa é conhecida como massa gravitacional, né? Vamos ver depois como fazer isto, né? Mas já podemos dizer que massa é um atributo que pode ser medido, né? Mas que tem essa capacidade inerente, né, à massa de atrair outros objetos dotados do mesmo atributo.
Assim, podemos associar massa à interação gravitacional. Essa massa é conhecida como massa gravitacional. Existe uma outra massa, ou maneira de definir massa, por meio da lei de Newton. Massa como uma medida de inércia. Essa massa é conhecida como massa inercial. A gente não sabe de nenhuma diferença entre as duas, de forma que vamos apenas falar de massa. O fato é que gravitação e massa são quase sinônimas. Porque na medida que um objeto é dotado de massa, ele tem essa capacidade de atrair outros que sejam dotados também de massa. Então, massa é muito ligado, o conceito de massa é ligado ao conceito de gravitação. De forma que nós dizemos que as interações gravitacionais ocorrem entre objetos dotados de massa. Vamos, tendo definido o que é interação gravitacional, vamos falar bem rapidamente sobre a história da gravitação, mas isso seria interessante que o professor recorresse a outras fontes, porque essa história é uma história muito bonita. Nós já passamos por algumas teorias da gravitação. Provavelmente a primeira delas tenha sido enunciada por Aristóteles. Por quê? Aristóteles formulou uma teoria para explicar por que os objetos caem em direção à Terra. Sim, é uma teoria da gravitação, a primeira teoria da gravitação. Ora, Aristóteles sugeriu que um objeto localizado sobre a superfície terrestre, e ele já sabia disso, esse objeto cai em direção ao centro da Terra. E Aristóteles já tinha essa noção de que a Terra era redonda. De forma que a primeira teoria da gravitação foi essa, de Aristóteles. Ora, para ele, os objetos caíam em direção ao centro da Terra à procura do seu lugar natural. E o lugar natural dos objetos, na teoria de Aristóteles, era o centro do universo. Sim, porque estamos aqui falando da teoria geocêntrica. A Terra no centro do universo. De forma que o lugar natural dos objetos é o centro do universo. Por isso, os objetos procuravam o centro do universo, que, claro, ficava localizado no centro da Terra. É uma teoria. Objetos caem à procura do seu lugar natural. É uma teoria da gravitação. Agora, poderíamos aqui agora falar de uma outra teoria, porque essa aqui seria a teoria para o que acontece na Terra, mas, na realidade, estamos falando de duas teorias da gravitação, porque essa aqui não é uma teoria universal. Se aplica à Terra. A questão aí agora é um pouco mais complexa. E o que acontece no céu? Agora temos um outro problema. Bom, no caso do céu,
as ideias eram um pouco diferentes, não havia uma teoria, né, para o que ocorre no céu. De forma que a ideia que Platão começou esse movimento, né, todo, ele tinha uma teoria, né, mediante a qual os objetos, né, veja, é isso que você tem, essa impressão, olha para o céu à noite, e cada objeto no céu parece descrever, é um movimento aparente, mas parece descrever, né, um movimento circular. Sim, se olharmos para as estrelas, que aparentemente estão fixas no céu, né, e até o Sol, né, acontece isso, você pode descrever a Lua, descreve como um movimento circular. E agora a ideia era a perfeição. Isto, por quê? O círculo, de acordo com Platão, né, era a curva perfeita. Sim, estamos falando de perfeição. No entanto, alguns astros não eram bem descritos por essas trajetórias, né? Os planetas, sim, os planetas eram conhecidos como errantes. Sim, planeta significa isso. Eles não obedecem a essa regra, mas depois se descobriu que para descrever o movimento dos planetas, que num determinado momento param e voltam, é o movimento retrógrado dos planetas, né? Aqui surgiu um aperfeiçoamento, né, em relação a essa ideia. Qual é o aperfeiçoamento? É este aqui. É a ideia dos epiciclos, de forma que o astro percorreria uma trajetória de tal maneira, circular, de tal maneira que o centro do círculo coincide com um outro, ou melhor, que esta circunferência é tal que o centro dela coincide com um ponto ao longo de uma outra circunferência, de forma que o objeto se moveria em órbita circular, onde o centro dessa órbita circular estaria localizado sobre uma outra circunferência. Ptolomeu depois modificou um pouco, mas de qualquer maneira é uma teoria curiosíssima. Descrevia muito bem o movimento dos planetas. Eram 5 só os planetas conhecidos, né? E o fato é que isso aqui deu uma sobrevida, né, a essa ideia da perfeição, né, como a principal característica, né, do movimento dos objetos que ocorrem no céu. Temos, então, 2 dinâmicas, para o céu e para a Terra. Veja, estamos falando aqui de gravitação, claro. Isso aqui durou muito tempo. Até que Kepler fez a grande descoberta de que, de fato, os planetas, se você adota o Sol como referencial, porque aqui é uma questão apenas de mudança de referencial. Na verdade, no modelo heliocêntrico, tudo que se propunha era analisar os movimentos a partir de um referencial, o da Terra, e o referencial do Sol. Na realidade, nós já havíamos, ou tínhamos propostas, né, de Copérnico,
no qual tudo que ele fazia era exatamente a mesma coisa que faziam antes, epiciclos e assim por diante, mas agora considerando, né, o Sol como um referencial, ao invés de utilizarmos a Terra. É uma questão de mudança de referencial só. Essa ideia do heliocentrismo, que parecia ser uma ofensa às crenças, né, religiosas, na verdade era apenas uma mudança de referencial. E o Klepper percebeu que, se nós mudarmos de referencial, então nós vamos ter uma descrição do movimento dos planetas, né, que é bastante diferente, né? Na realidade, ele percebeu que as órbitas eram órbitas elípticas, né? No caso aqui teríamos, por exemplo, a Terra, né? E aqui temos o Sol ocupando, né, um dos focos da elipse. Aqui já tivemos, então, uma grande revolução, porque agora entendemos melhor quais eram ou quais são as órbitas, né? Ora, a segunda revolução, né, veio com Newton. Sim, vamos depois falar sobre isso, né? Isso no final do século XVII, 1683, né? Newton publicou uma série de trabalhos, né, em 3 volumes, os princípios matemáticos da filosofia natural, e nesses 3 tomos, ou num deles, o terceiro, ele aborda a questão da teoria da gravitação. Vamos depois falar nisso na próxima aula. Então, vamos deixar aqui, por enquanto, Newton como tendo provocado uma grande revolução. E essa teoria de Newton era uma teoria universal. Ou seja, o que se aplica aqui na Terra se aplica também no céu, para descrever o movimento não só dos objetos que caem sobre a superfície terrestre, mas para descrever também os movimentos da Lua, das estrelas, enfim, o movimento da Terra, dos planetas e assim por diante. De forma que Newton introduziu uma teoria, né, da gravitação universal. Essa teoria vamos estudar com mais cuidado depois, né? Teoria da gravitação universal. E essa é a base do estudo da teoria da gravitação, né, no ensino médio. Finalmente, nós devemos chamar a atenção para os trabalhos de Einstein. O primeiro, né, em 1905, que é a teoria da relatividade especial. Em 1915, agora sim, ele publicou um trabalho que era a sua teoria geral da relatividade. E nesse trabalho, Einstein associou a gravitação a uma propriedade do espaço, que é a curvatura, que pode ser determinada a partir da métrica. Então, com Einstein, o campo gravitacional importante é a métrica do espaço-tempo. E o que é relevante no caso da teoria de Einstein é que agora a teoria, ou melhor, agora a gravitação ocorre por conta de contorções do espaço. É isto. Ou seja, ela ocorre por conta do que acontece com o espaço. É fantástica essa teoria, porque ela associa gravitação a propriedades do espaço. O espaço-tempo, na realidade. Mas vamos pensar, por enquanto, no espaço, né?
Essa teoria, uma teoria revolucionária, muito difícil, né? Porque o conjunto de equações é um conjunto de equações envolvendo a métrica do espaço-tempo, que indicamos assim, é um campo que depende dos pontos do espaço e do tempo, vou indicar apenas por x, né? Mas, de qualquer maneira, agora a coisa é bem mais complicada, porque o objeto e as equações envolvem, na verdade, um tensor, e esse tensor envolve derivadas desse campo. O fato é que uma outra grande revolução na teoria da gravitação veio com os trabalhos de Einstein. E hoje, sim, hoje, nós estamos aqui às voltas, né, ainda com a teoria da gravitação. É um campo bastante de pesquisas intensas, né, porque essa teoria não está fechada, de forma que temos aqui, então, o quarto período da história da gravitação. A gravitação na antiguidade, que não era uma gravitação universal, a gravitação de Newton, para explicar a descoberta de Kepler, por exemplo, a gravitação de Einstein e a gravitação hoje. A gravitação hoje se desenvolve ao longo de duas linhas, né? A primeira é descobrir o quantum do campo gravitacional, o graviton, né? Então, a questão é, seriam as interações gravitacionais intermediadas por uma partícula, que seria o graviton? Ainda não foi descoberto o graviton. Então, esse é um problema experimental, detetar, de alguma forma, o graviton. Então, do ponto de vista experimental. E do ponto de vista teórico, temos um outro problema, que é a denominada gravitação quântica, uma teoria da gravitação que faça sentido do ponto de vista quântico, né? Então, estamos aqui diante de incógnitas no dia de hoje. E é por isso que, conquanto a teoria das interações eletromagnéticas, das interações fracas e fortes, ou seja, praticamente tudo resolvido, especialmente depois da descoberta do Higgs, né? O fato é que a teoria da gravitação, apesar de termos começado com ela, ainda não sabemos descrever inteiramente. Porque sabemos descrever inteiramente o dia em que nós conseguimos compatibilizar a teoria da relatividade com a teoria quântica. E isso não foi conseguido no caso da teoria da gravitação.